Imagina só se a CCB tivesse esse mesmo empenho de ensinar os músicos tanto tempo em ensinar a palavra. Ou seja, Você tá doido. 2 anos ensinando música e às vezes meia hora só ensinando a palavra. E às vezes nem ensina. Não ensina a palavra. Não nem fala palavra, isso, nada. isso é blasfêmia. Estudar? Estudar a Bíblia na CCB, irmão, assim, nós vamos falar sobre isso, mas essa palavra estudar a Bíblia é algo que não entra na cabeça. Porque parece que um dos anciões ou toda a seita crê que a Bíblia não é um livro de estudos, né? É a revelação de Deus que não deve ser estudada. Não deve, até tem um ensinamento, tá? Alguém contestar você nisso, eu passo para você depois o tópico. A Irmandade está liberada a estudar qualquer coisa, exceto estudar a Bíblia. Isso é um ensinamento que está documentado. Se você procurar agora na internet, aí você vai encontrar. Você pode estudar tudo, menos teologia. É naquele edital oficial que tem no site deles? Ou não? É um documento apócrifo, ou seja, não está dentro da... Tá lá também. Tá lá também? Tá lá também. Você pegar os ensinamentos desde dos anos 30 e dos anos 40, vai estar todos os ensinamentos. Um deles é proibindo você estudar a palavra de Deus, porque as coisas de Deus não se adquirem mediante estudo. Hoje tem o CCB Nutella, né? CCB Raiz e Nutella. O Nutella está estudando, mas isso ele tem que fazer escondido. Se ele divulgar algo desse hoje, por exemplo, ele dificilmente vai para o ministério. Entendi. Entendeu? E ainda, Fernando, voltando no que você estava falando, como que foi sua convivência dentro do Templo Cinza, né? A gente fala Templo Cinza, né? Você tinha algum cargo ministerial lá? Então, como que era o seu ministério dentro da igreja? Esse é o assunto... Gente, a gente fala igreja e seita ao mesmo tempo, mas vocês estão entendendo, tá? Nós consideramos a CCB como uma seita, por causa de algumas doutrinas que a gente vai falar aqui. Mas às vezes escapa falando igreja, mas é a mesma coisa, tá bom? A gente tá falando aqui, nós estamos falando CCB, tá? Beleza. Aí, deixa eu falar. Então, na minha cabeça, daqui a pouco chegava a hora da palavra, já chego na tua pergunta lá, Caio. Chegava a hora da palavra, esse momento, o camarada ali, ele fica assim, em comunhão, eu vou explicar depois o que é comunhão, ele fecha o olho, e naquele momento tá acontecendo algo que Deus está revelando para ele a palavra que tem que ser pregada. Tá? Então, daqui a pouco ele ficava ali de olho fechado, tipo que ele estava conversando com alguém, amém, sim, Senhor, e a Irmandade está clamando, Senhor, revela a palavra, né? Mostra para ele, a Irmandade está ali, vai logo, Senhor, revela, nós precisamos, nós estamos aqui esperando o pão quente, esse é o pão quente, já viu essa expressão? Já, pão quentinho pão do quentinho, céu. Você está falando até o meu irmão que fala isso, pão quentinho do céu. Irmandade. É isso aí. É o pão quente por quê? Porque o cara que tá ali na frente, ele não tem nada, ele não estudou. Eles têm muito orgulho disso, tá? Eles têm muito orgulho. De serem analfabetos bíblicos? Exatamente. Ó, isso aqui, cara, é loucura. Mas o camarada, ele sobe ali, a hora que Deus revela a palavra para ele, lógico, coloca aqui entre aspas. Eu vou falar como um CCBano aqui. Quando Deus revela a palavra dele, que não tem nada de Deus e nem de revelação, mas ele vem para o púlpito aqui e muitos vão falar, Irmandade, vocês sabem como que funciona a obra de Deus. Aqui não é nada preparado em casa. Nós não ganhamos para pregar, nós não preparamos a pregação em casa, mas nós ficamos na comunhão, nós cremos que o Espírito Santo revela a palavra. O Senhor me revelou a palavra. A Irmandade pode abrir aí a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, é o que o Senhor trouxe à frente. Aqui nós não damos pão bolorento para a igreja. Aqui nós damos pão quente para a igreja. Aí ele termina de ler, muitos também vão falar. Se não falar, ele quer dizer a mesma coisa. Até aqui Deus deu, da agora para frente, até aqui eu fiz, até aqui eu li. Da agora para frente, a Irmandade fica na comunhão para o Senhor revelar a necessidade da igreja. Eu não sei o que eu vou falar aqui. Eu li aqui, ó, Mateus 5, as bem-aventuranças, mas qual que é a necessidade da igreja? Só o Espírito Santo sabe. Eu não sei. Aí é problema. E Deus vai revelar. E aí ele vai achar um fio da meada aqui, ele vai achar alguma coisa que ele vai pegar, e ali, nego, se o cara for bom, os grandes pregadores da CCB, é aquele cara que tem uma imaginação rápida, sabe? É o camarada que vê aqui, vida, podcast vida. Aí ele começa a arrancar o mistério da vida.
E ele vai indo. Os caras bons tem essa mesmo. Ele pega aquela bem-aventurado, ele para no bem-aventurado e começa a arrancar coisa do bem-aventurado e vai puxando e bem-aventurado foi Jacó e bem-aventurado foi Noé e vai trazendo coisa que não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo ali. Mas, e se alguém achar ruim, fala, é o que Deus me revelou. É o que Deus me revelou isso aqui. E esse é um problema, se você não gostar, fala com Deus. Então, Fernanda, isso que eu ia falar. Esse é o problema quando você atribui uma pregação que Deus o revelou. Porque você não consegue contestar a pessoa, porque veio de Deus. Exato. Aí o que acontece? Toda a irmandade, se assim posso falar, né? Eles ficam, tipo assim, as pessoas ali ficam praticamente com as mãos atadas. Porque foi Deus que revelou. Se foi Deus que revelou, não temos o que fazer. Eu acho que esse é um problema de uma seita. Só que assim, Caio, não é um problema para a irmandade. Porque essa ideia, eu não posso contestar, não passa na cabeça de um CCBano. Você tá me entendendo? Isso, você como um presbiteriano tá falando, como assim eu não vou poder contestar? Porque se é Deus, eu não posso. Mas um CCBano nunca pensou assim, eu vou contestar. Que dia na minha história de CCB, até conhecer o evangelho, até conhecer a palavra, eu questionei a pregação de um camarada. Nunca passou isso na minha cabeça. Você tá entendendo? E se viesse alguém reclamar pra mim, sabe qual a resposta que eu dava? Endemoniado. Não, se o Caio gosta da pessoa e eu não acho que ela tá endemoniada, eu acho que a reclamação dela é sincera, eu tenho uma resposta pronta pra ela. Falar assim, irmão Caio, se não serviu pro irmão, é sinal que Deus não tava falando com o irmão. Mas tá ali o Júlio, olha lá, você viu ele chorando? Ele tinha necessidade. Então não falou com o irmão, mas falou com o Júlio. Não falou com você, mas você viu lá a irmã você viu a irmã falando em língua lá? É assim que funciona a obra de Deus. Então o Espírito Santo tocou só em algumas pessoas e em outras não. Você fala assim, mas Fernando, aquilo que ele falou não está na Bíblia. Mas, irmão, é a necessidade da igreja. Vai que se Deus, para falar da necessidade daquele irmão que estava lá, Deus tinha que falar isso. Mas isso é contrário à Bíblia. Mas é para você, não serve. Para aquele irmão serviu. Olha, a obra de Deus é esse mistério. Nego, então, essa ideia que nós temos aqui, por isso que eu falo para você, Caio, uma pessoa da presbiteriana, um batista que nunca frequentou a CCB, ele não consegue acessar um CCBano. Por vários motivos. Esse é um deles. Porque você, assim, o que você está falando de questionar, olhar na Bíblia, ver se condiz com a pregação, ele nunca fez essa pergunta, ele nunca teve esse tipo de dúvida. E pode ser que não falou comigo, porque eu tô bem, tá tudo bem em casa. Mas imagina, irmão, que veio provado. Pra alma aflita, até o amargo é doce. Nossa. Eles vão falar isso. Então eles vão pegando o texto da Bíblia, eles vão encaixando dentro daquilo ali de forma que nunca houve dentro da CCB o que está acontecendo agora. As pessoas... Meu irmão, Caio, a partir do momento que você questionou a CCB, você tem os dias contados da CCB. Grave o que eu estou te dizendo. O dia que você fizer um CCBano e para o culto com uma pulga atrás da orelha, a ponto dele questionar o que o cara está pregando, ele está com os dias contados dentro da CCB. Ele pode demorar para sair fisicamente, mas mentalmente ele tem os dias contados. Porque esse é o fundamento da CCB. É você confiar que aquilo é revelado. E se é revelado, não passa na minha cabeça perguntar, ter dúvida. É Deus falando. Isso é muito claro para o CCBano. Então eu, como criança, eu me apaixonei por isso. Por esse momento da revelação. E eu até perguntava como é que era. Até um dia eu sempre tive essa pergunta, mas ninguém responde. Irmão, é mistério, para cada um Deus faz de um jeito. A minha pergunta como criança é como que é a revelação da palavra? Eu quero ter esse negócio, né? E aí quando eu já estava adolescente, foi aqui que começou a minha caminhada, assim, para chegar onde você perguntou, que eu me tornei lá dentro. Eu fui num culto com um camarada que eu nunca esqueço dele. Porque ele trouxe algo assim que mudou minha vida, que foi a Bíblia, um fascínio pela Bíblia. Porque talvez foi o primeiro camarada que eu vi ele pregar a Bíblia, não pregar biblicamente, cristocêntrico. Não é nada centrado em Cristo, na glória de Deus. Mas eu digo assim, ele contar as histórias da Bíblia de uma maneira que fazia sentido. As histórias da Bíblia, não vendo Cristo, a cruz, o Evangelho, nada disso. Mas ele passar desde, sei lá, Judá e Tamar, em Gênesis 38, e conciliar isso com João em Pátimos e Apocalipse. E ele contar essas histórias, eu falei, caramba, não sabia que tinha essas histórias na Bíblia, não, vou ler a Bíblia. Então isso mudou minha vida. Foi um camarada que na CCB, hoje ele pecou, né? Ele pecou.
A gente fala, né? Ele pecou. Né? O nome dele, o apelido dele era Santim. Ele foi apelidado de Santim de Goiás. E ele contou como que Deus revelou pela primeira vez a palavra para ele. Ele viu na frente dele um livro de ouro e era a Bíblia. E veio um dedo, acho que um dedo, alguma coisa, apontou. Essa Bíblia abriu na frente dele e apontou para ele. E ele viu lá Ezequiel capítulo 37, não lembro aqui o que é, mas vamos supor aqui, Ezequiel 37. Aí ele falou, Irmandade, o Senhor me revelou a palavra. Mas só o livro e o capítulo. Ezequiel 37. Vamos ler. Abriu a Bíblia, ele nem sabia o que estava escrito. A visão do vale de ossos secos. Leu. Quando ele fechou a Bíblia, acabou de ler, fechou a Bíblia, aí começou a descer como uma cachoeira, ele diz, de palavras na cabeça dele. Ele começou a falar pra igreja. E tanto é que ele pregava assim, sem parar. Parecia mesmo que tinha uma cachoeira de palavras. Que ele falava, pregando sem parar. E aquilo ali, eu falei, caramba, que eu quero isso aí. Eu quero esse negócio, eu quero essa experiência. Então esse misticismo da revelação, mas eu entendi uma coisa, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Até veio outras pessoas falar comigo, falar, o Espírito Santo ele só vai te usar naquilo que você sabe. Se você leu só o livro de Lucas, o Espírito Santo vai te revelar o quê? Lucas. Então, quanto mais você lê, mais você conhecer, mais o Espírito Santo vai ter coisas para trabalhar dentro de você. Falei, caramba, gostei dessa sacada aí. Eu comecei a ler toda a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia por causa desse pregador, o Santim. E eu comecei a entrar dentro desse mundo CCBano, que é o mundo dos profetas, até tem uma história longa para contar. Em outra ocasião nós contamos. Eu entrei dentro desse mundo profético, de buscar os dons, buscar o poder, buscar a revelação e tal. E comecei a conhecer muito desses anciãos famosos dentro da CCB. E cresci lá dentro dessa maneira. E cheguei no cargo de administração, fui músico, isso um moleque muito cedo, 13 anos, e fui para o Ministério da Administração. Quando eu saí da CCB, eu era da administração, da congregação, da minha região lá em Curitiba. Né? Mas assim, todos os anciãos famosos, os mais famosos, todos eles era de casa, eu viajava com eles. Hoje um ancião que é presidente, que faz parte do conselho do Braz, era meu amigo mesmo, de eu viajar com ele, andar com ele, eu ir na casa dele, ele vir para minha cidade, ficar comigo e tal. Hoje ele é presidente, ele chegou, tem os 6 maiores presidentes, 6 anciães mais velhos, que são os mais antigos, que não são mais antigos, mas tem esse nome, os mais antigos. E esse meu amigo era dessa... Esse meu amigo hoje faz parte desse grupo seleto de CCBanos, né? E eu saí, depois de 30 anos, eu estava no cargo de administração da CCB. Uhum. Mas assim, pregava a palavra, tinha o dom, entendeu? Era famoso por ter dom, viajava, rodava o Brasil pregando, conhecia todos esses camaradas e isso é muito relevante dentro da CCB.